Boa noite. Nós estamos ao vivo aqui do canal da FEA para mais um episódio do Processamento de Alimentos para Curiosos. No programa de hoje, nós vamos mais uma vez contar com a presença da Mina Gigante e do Julian Martinez e vamos falar sobre dois alimentos deliciosos e que fazem parte da nossa dieta há milhares de anos: os peixes e os iogurtes. A Mina vai ensinar para a gente essa magia da fermentação e como a gente faz o iogurte em casa, como ele é feito na indústria. E o Julian vai falar sobre a importância do congelamento na produção e distribuição do pescado. Boa noite, pessoal. Acredito que a Marina teve um pequeno problema técnico em casa, então eu vou aqui improvisar da continuidade na apresentação da Marina. Participe com a gente, mande suas perguntas aqui no chat do canal. Nós vamos estar aqui para responder as perguntas depois das nossas apresentações. E no nosso roteiro, o primeiro a apresentar sou eu, Julian, tá? Então eu vou começar falando sobre peixe. A Marina logo retorna com vocês para dar continuidade ao programa. Então, eu vou colocar minha apresentação aqui. Tá aí. Tá? Eu peço para a Marina que, se por acaso não estiver aparecendo, ela me avise. Tá? Só que eu tenho que começar pelo começo, né, gente? Está aparecendo, mas está no último slide, Júlia. É isso aí, pessoal. A gente... Adaptações técnicas para o dia de hoje. Adaptações técnicas sempre acontecem. Vamos lá, gente. Agora sim. Então, agora do começo. Muito bem. Boa noite, gente. Então, começando agora oficialmente, é muito bom estar novamente com vocês para falar sobre processamento de alimentos. Nós vamos continuar falando de conservação de alimentos hoje, mais uma vez pensando em como a indústria faz para produzir alimentos seguros, saudáveis e agradáveis. Ou seja, alimentos livres de problemas que muitas vezes são causados pelos micro-organismos e algumas vezes por outras transformações. Para falar disso, a gente vai continuar usando exemplos de alguns alimentos preparados que muitos de vocês fazem ou consomem nas suas casas e vamos mostrar como que a indústria consegue produzir esses mesmos alimentos. Eu vou falar de peixe congelado. Mas, antes de começar a falar mesmo do peixe congelado, vamos lembrar de algumas coisinhas que eu e a Mina falamos lá no nosso primeiro programa da série. A Mina explicou para vocês como os alimentos estragam, ou seja, quais os fatores que causam alterações nos alimentos e que acabam fazendo com que eles deixem de ser adequados para o consumo. Ela falou de contaminações físicas, químicas e, especialmente, contaminações biológicas que são causadas pelos micro-organismos. E eu mostrei para vocês 4 métodos muito usados para conservar alimentos, que são o calor, o frio, a remoção de água e a acidificação. Gente, se vocês perderam, o primeiro programa ainda está disponível aqui mesmo no canal de YouTube da FEA, e vocês podem aproveitar também para ver o segundo programa da nossa série, onde a gente falou do processamento de molho de tomate e do leite condensado. Vale muito a pena. Agora, a gente falou desses métodos de conservação de alimentos, dando como exemplo coisas que a gente faz em casa. Só que o problema no Brasil e no mundo é alimentar grandes populações, milhões, bilhões de pessoas, e é por isso que existem as indústrias de alimentos. Mas será então que os métodos que a gente usa na nossa casa podem ser aplicados do mesmo jeito na indústria? Ou será que a gente precisa pensar em algumas coisas diferentes? Por isso essa pergunta foi a que a gente deixou para começar a responder no segundo programa e estamos continuando hoje. Como conservar grandes quantidades de alimentos? Então, eu vou falar de um dos métodos de conservação de alimentos mais tradicional, que é a aplicação de frio, ou, falando de uma forma um pouquinho mais técnica, cientificamente, a remoção de calor. Vamos lembrar, então, que a refrigeração ela pode funcionar por quê? Porque a grande maioria dos micro-organismos não se desenvolve em temperaturas muito baixas. Sendo que alguns até conseguem se desenvolver um pouquinho, mas a grande maioria não. Então, a indústria de alimentos tem que planejar a refrigeração e o congelamento de um alimento
sabendo quais são os micro-organismos presentes nele, qual é a resistência desses micro-organismos ao frio, e assim, em que temperatura um determinado alimento deve ser resfriado ou congelado e por quanto tempo, para garantir que os micro-organismos indesejáveis não se desenvolvam, mas também que outras transformações que fazem o alimento impróprio para o consumo ou desagradável também não aconteçam. E o nosso exemplo de aplicação de frio, como a gente já falou, como método de conservação de alimentos, é a produção de peixe congelado. Então, vamos começar falando da produção mundial de peixes. Quanto se produz de peixes? E aqui, quando a gente fala peixes, pescados, a gente está incluindo mariscos, camarões, todo tipo de frutos do mar. E como eles são produzidos? A produção de peixes, gente, sempre ocorreu ao longo da história através da pesca, da captura em mares, em rios, em lagos. Mas nas últimas décadas, olha que interessante, houve um grande desenvolvimento da aquicultura, que é a criação de peixes e outros animais aquáticos em cativeiro. Então, vocês podem observar que hoje, praticamente metade do pescado produzido no mundo já é por aquicultura, e enquanto a pesca, a captura, se estabilizou. E nesse gráfico, a gente pode ver os maiores produtores de pescados no mundo. E o grande destaque, claro, é para a China, mas se a gente observar, a grande maioria dos países que estão aí na lista são da Ásia, como Indonésia, Índia, Vietnã, Japão, estão aparecendo ali entre os 10 maiores produtores. E por quê? Tem tudo a ver com os hábitos alimentares dessas populações. O pessoal lá come muito peixe. E o Brasil está onde? Pois é, apesar de ter um litoral enorme e uma riqueza hidrográfica, muitos rios, a gente ainda não está entre os maiores produtores de peixes no mundo. O Brasil está por volta de 15º, por aí, né? E a gente tem potencial para muito mais. No Brasil, os peixes mais produzidos são a tilápia, com 62%, seguido do tambaqui, com 18%. Tem uma pequena diferença aqui, né? A tilápia é um peixe totalmente produzido em cativeiro, o tambaqui ele é um peixe nativo da região amazônica, mas hoje também tem produção de tambaqui em cativeiro. Mesmo assim, nesse gráfico à direita, a gente vê que a produção de pescados no Brasil está aumentando bastante nos últimos anos e chegou em 2021 a 841 mil toneladas. Quem sabe daqui a alguns anos a gente já apareça lá na lista dos 10 maiores produtores. Mas o nosso assunto é conservação de peixes, então nós temos que começar entendendo por que os peixes estragam. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que tem nos peixes, ou seja, qual a sua composição. Gente, existem muitas espécies de peixes, e por isso a composição deles pode variar bastante de uma espécie para outra. Então, o que eu estou trazendo aqui não é uma composição, mas uma faixa, um intervalo em que estão as concentrações dos principais componentes dos peixes. Então, a gente tem água entre 63% e 81%, proteínas 17% a 25%, gordura ou lipídios de 0,5% a 14%, e aqui, interessante, né? A gente vê que tem peixes magros e peixes gordos, o que é importante quando a gente for pensar na deterioração e na conservação deles. E também temos uma pequena quantidade de minerais, como ferro, cálcio, fósforo, né? Coisas que a gente ouve bastante falar que são nutrientes importantes nos peixes. E com isso a gente sabe, né? Se tem água e outros componentes, né, nutritivos para nós, os peixes, também tem esses componentes que são nutritivos para os micro-organismos. E, especificamente em peixes, a gente vai encontrar micro-organismos que têm esse nome conhecido como psicrotróficos. O que é isso? Psicrotróficos são variedades de micro-organismos que conseguem se desenvolver até mesmo em temperaturas baixas, entre 0 e 7 graus. Ou seja, gente, para combater esses micro-organismos, nem mesmo uma geladeira é suficiente. A nossa geladeira está a 4, 5 graus, por aí. E, além disso, os micro-organismos dos peixes, eles são aeróbios. Aeróbios significa que, assim como nós, humanos, eles precisam de oxigênio para sobreviver. Por que eu falo isso? Porque existem micro-organismos que não precisam de oxigênio, são os anaeróbios, mas isso é um assunto para um outro programa, quem sabe. Então, gente, está claro aqui que peixes frescos ou até mesmo peixes na geladeira são bons ambientes para o desenvolvimento de certos micro-organismos e a nossa missão aqui é resolver esse problema.
Mas aí vocês podem se perguntar, ué, se os peixes têm toda essa composição, por que eles não estragam antes de serem pescados? E a resposta é que, justamente, quando acontece a pesca ou a captura, eles deixam de ser seres vivos. Todo o funcionamento do organismo dos peixes, que também serve para proteger o peixe dos próprios micro-organismos, vai deixar de acontecer, vai deixar de existir, e com isso o peixe, agora morto, ele se torna um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de micro-organismos. Muitos desses micro-organismos, pessoal, eles estão presentes já no peixe, mas nas vísceras deles, ou popularmente o que a gente chama de barriga. E por isso, quem pesca ou quem compra peixe fresco, muitas vezes, né, costuma pedir para o vendedor, para o feirante, tirar a barriga do peixe. Por quê? Entre outras coisas, porque ela é um foco muito importante de contaminação. Mas não são apenas, né, os micro-organismos que podem causar alterações nos peixes depois que eles estão mortos. Existem outras transformações químicas com esses nomes um pouquinho complicados, de proteólise, autólise, oxidação. Essas transformações, que são reações químicas, elas acontecem nas proteínas e na gordura presentes nos peixes. E elas geram outras substâncias. E só isso já vai causar algumas mudanças de odor, de textura e de sabor no peixe. E, além disso, essas substâncias produzidas também acabam sendo ótimas para os próprios micro-organismos, que acabam encontrando novos nutrientes e contribuindo para acelerar a deterioração com mais transformações. E o resultado, vocês todos conhecem, um peixe rançoso, com aquele cheiro podre, gosto de amônia, textura modificada, borrachento, etc. Né? Bom, então, gente, quem vai comprar peixe fresco, seja na praia, seja na feira, seja em qualquer lugar, já deve saber como escolher um peixe em bom estado, né? Tem aquelas dicas: o peixe tem que estar com os olhos transparentes, as escamas brilhantes, a carne firme, sem nenhum cheiro estranho. Por quê? Porque tudo isso é um indicativo, é um sinal de que o peixe foi bem conservado e não sofreu processo de transformação química ou microbiológica. E isso vale também para quem compra peixe no supermercado. Os peixes no supermercado, vocês costumam ver, ou até mesmo na feira, né? São expostos em cima de uma camada de gelo. Esses peixes, gente, muito provavelmente já foram congelados e foram descongelados só para serem colocados à venda. Então, isso também merece nossa atenção, pois, como a gente viu, em temperaturas acima de 0 graus, já podemos ter micro-organismos se desenvolvendo. Existem também, gente, outras formas de conservar os peixes, né? No Brasil não é tão comum, mas na Ásia se vende muito peixe seco, desidratado. No Brasil a gente vê bastante bacalhau na época da Páscoa. E também tem os peixes enlatados, como atum e sardinha, onde o princípio de conservação é a aplicação de calor, que é um assunto que a gente viu no nosso programa do mês passado. Bom, mas como o nosso assunto hoje especificamente é congelamento, vamos entender como funciona este processo. Quando a gente fala em congelamento, a gente está falando em reduzir a temperatura de um alimento, no nosso caso o peixe, até menos 18 graus ou até menos. E por que menos 18 graus? Porque se sabe que abaixo de 18 graus, nenhum micro-organismo consegue se desenvolver. Nenhum. Então, manter os peixes nesta temperatura é uma garantia de que não vai haver deterioração causada por micro-organismos. Olha esse gráfico, gente. Esse gráfico a gente pode ver como que a temperatura varia ao longo do tempo de um processo de congelamento. Partindo de 26 graus, por que 26? Porque 26 graus é a temperatura média do mar, então imagina onde o peixe foi pego, e chegando até os menos 18 graus, que é a temperatura que a gente já comentou. E como vocês estão vendo, esse processo ele tem 3 etapas. Na primeira etapa, o peixe vai ser resfriado até um pouquinho menos de 0 graus. Menos 1, menos 2, por aí. Porque é nessa faixa de temperaturas que começa o congelamento da água que faz parte da composição do peixe. Essa temperatura ela pode variar um pouquinho, conforme justamente a quantidade de água e de outros componentes do peixe, como a gordura e a proteína. Na etapa 2,
o que está acontecendo efetivamente é o congelamento da água. E é nessa etapa, como vocês podem observar, como vocês podem observar, a redução da temperatura ela é mais lenta. Tá? E, de novo, dependendo da composição do peixe, essa etapa ela vai terminar com a temperatura por volta de menos 5 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E depois a gente tem a terceira etapa, onde esse peixe, já com toda a sua água congelada, segue sendo resfriado até chegar aos menos 18 graus, em alguns casos até menos, que é a temperatura em que esse peixe vai ser armazenado, estocado. Gente, quando a gente fala em resfriamento, congelamento, redução de temperatura, nós estamos sempre falando em um processo de remoção de calor. Da mesma maneira que a aplicação de calor resulta em aumento de temperatura, remoção de calor resulta quase sempre na diminuição da temperatura. E o nosso programa aqui, ele quer explicar como a indústria faz o que a gente faz em casa. Então, a gente tem que começar olhando o quê? Como a gente congela peixe em casa. Então, eu trouxe aqui algumas dicas de como se congelar o peixe em casa, que eu tirei de um site da internet. Vocês vão ver que são dicas bastante simples. Imagino que todos vocês já tenham congelado peixe na geladeira, nos freezer de vocês, assim como vocês já congelaram muitos outros alimentos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um peixe inteiro, a dica que está sendo dada aqui é a gente limpar, né, tirar as escamas, as vísceras, as nadadeiras dos peixes, né, fazer essa limpeza, e depois embrulhar o peixe em camadas de plástico para evitar o contato com o ar, e aí colocar no freezer, e a dica diz que esse peixe pode ser conservado por 6 semanas. Agora, se esse peixe ele já está cortado em filés, a recomendação é embalar os filés individualmente, usando plástico, 2 camadas, colocar umas etiquetas ali para a gente lembrar que peixe é e quando ele foi congelado, e o que está dito aí que esse peixe pode ficar de 6 a 8 semanas congelado no freezer. E, finalmente, se a gente tem o peixe cozido, né, a dica para o peixe cozido, que deve ser, por exemplo, aquela sobra do almoço, sobra da janta, né? Aí a dica diz para a gente esperar o peixe esfriar na panela e colocar no congelador, sendo que, nesse caso, o peixe pode ficar até 8 semanas, né? E por que 8 semanas e, no outro caso, 6? Né? Porque o peixe cozido ele também passou por um processo de aplicação de calor, que, como vocês viram no nosso programa do mês passado, também é um método de conservação, porque ele ajuda a eliminar muitos micro-organismos. Mas olha só, em qualquer uma dessas dicas, não tem nenhum detalhe sobre tamanho de peixe, sobre peso de peixe, composição de peixe, que, como a gente viu, são coisas que podem variar com a espécie. E também não está escrito lá qual é o modelo de geladeira ou de freezer que cada um de vocês tem em casa. E também não está dito se esse freezer está cheio de outros alimentos congelados ou está vazio. E também não fala nada sobre o controle de temperatura do nosso freezer. Quem aqui fica medindo a temperatura dentro do seu freezer todos os dias? Eu não. Acho que nem vocês. Quem aqui controla, tá, quanta comida a gente coloca no freezer? Normalmente a gente não faz isso porque a gente não tem tempo e nem tecnologia suficiente e a gente simplesmente vai congelar o que a gente precisa congelar em casa, não é verdade? E, além disso, né, tem nessa foto de baixo aqui, tem essa formação de gelo no congelador, né? Isso, para quem não tem uma geladeira com aquele esquema frost free, acontece bastante, e isso também altera, influi no processo, né? Como é que a gente controla isso e como isso afeta a temperatura dentro do freezer? Então, gente, congelar o peixe em casa é importante, funciona, mas não dá para dizer que seja um processo rigorosamente controlado. Por isso, pessoal, a produção de peixe congelado é uma coisa que ganhou muita importância no mundo todo. Para vocês verem esse gráfico, nesse gráfico a gente está vendo como é consumido o peixe em todo o mundo. E essa região em azul claro está mostrando justamente a parcela de peixe que é vendido congelado. Portanto, hoje a gente já tem 35% de todo o peixe consumido no mundo como peixe congelado. E assim a gente pode ter uma noção da importância do processo de congelamento na produção, na distribuição e na conservação dos pescados. Por isso é que hoje nós vamos tentar entender como se faz para conservar
essas quantidades tão grandes de peixes. A conservação, então, gente, ela tem que começar logo que o peixe sai da água. Pode seja isso na pesca ou seja na captura de peixes em cativeiro. Pois, como a gente já viu, a partir do instante em que o peixe morre, ele já é um meio onde vão ocorrer transformações químicas e ação de micro-organismos. Ou seja, a deterioração do peixe começa muito rápido e a gente deve agir imediatamente para evitar que ela estrague o nosso peixe. Por isso é que o peixe recém-morto tem que ser imediatamente resfriado no próprio barco de pesca, né, por exemplo, e isso pode ser feito de formas bastante simples, né, como no uso de gelo, né, uma proporção de gelo 2:1 é o recomendado, ou uma outra possibilidade, se a pesca for no mar, é a gente usar a própria água do mar resfriada, e o bom disso é que a água permite um maior contato com o peixe e também permite uma lavagem desse peixe para remoção de resíduos que vêm da pesca, como algas, como outros materiais estranhos que o peixe possa trazer. Mas, a partir desse ponto, o congelamento dos peixes vai ter que ser feito com equipamentos industriais, que a gente vai chamar aqui no nosso programa de sistemas de refrigeração ou sistemas de congelamento. Mas o que é e como funcionam esses sistemas de refrigeração? Eu começo mostrando aqui, né, esses 4 componentes do sistema de refrigeração doméstico, ou seja, uma geladeira, um freezer, ou até mesmo um aparelho de ar-condicionado. E eu posso fazer isso, gente, por quê? Porque os sistemas industriais de refrigeração e congelamento, que eu vou mostrar daqui a pouco, eles têm exatamente os mesmos componentes, né? Mas, é claro, com capacidades muito maiores e condições muito mais controladas. Esses componentes, como vocês estão vendo, são um evaporador, o compressor, o condensador e uma válvula de expansão. A gente não vai aqui se aprofundar nos detalhes técnicos de funcionamento de cada componente, mas o importante, basta saber que, juntos, estes 4 componentes formam o que a gente chama de um ciclo de refrigeração, ciclo no qual circula um gás refrigerante. E importante também é saber que o evaporador é a parte do ciclo que remove o calor do alimento, como o nosso peixe, fazendo com que a sua temperatura diminua e com que ele congele. Ou seja, esta parte delimitada em verde que eu marquei é a que fica, por exemplo, dentro da nossa geladeira ou é a que vai ficar dentro dos equipamentos industriais que eu vou mostrar daqui a pouco. E também é importante saber que é o compressor quem consome a energia necessária para que este sistema funcione. Falando em outras palavras, o compressor é o motor de um sistema de refrigeração. Então, pessoal, para garantir que nossos peixes sejam bem conservados, eles precisam ser congelados o quanto antes. E, para isso, os sistemas de congelamento em grande escala devem estar presentes, se possível, já nos navios de pesca que levam o peixe até terra firme e, certamente, nos caminhões que vão transportar os peixes dos portos, por exemplo, até uma indústria, da indústria até os supermercados, etc. E, claro, nos pontos de venda, como os supermercados, também temos que ter sistemas de refrigeração e congelamento que mantenham esse peixe congelado naquelas temperaturas abaixo de menos 18 graus que a gente já comentou hoje. Vamos, então, olhar de novo o nosso gráfico de variação de temperatura com o tempo no processo de congelamento. Eu queria chamar a atenção para a etapa 2 do processo, que, como eu falei, é aquela etapa em que a água presente no peixe está congelando. A gente sabe, por exemplo, que é em temperaturas pouco abaixo de 0 graus que ocorrem desnaturação de proteínas, um processo de desnaturação de proteínas que gera compostos que já alteram o sabor e a textura dos peixes. Além disso, se a água está congelando, é nessa etapa que se formam cristais de gelo. E se o congelamento é lento, esses cristais de gelo formados eles vão ser maiores. E se eles são maiores, eles podem modificar a estrutura e a textura da carne dos peixes. É por esses motivos que a gente precisa que essa etapa 2 ela ocorra muito rapidamente, de preferência em menos de 2 horas. Por quê? Para que essas transformações que são indesejáveis
não aconteçam, ou pelo menos que elas aconteçam muito pouco, para que a gente possa manter a qualidade do peixe congelado. E é com base nisso que a gente pode classificar tipos de congelamento e os equipamentos usados, com base na velocidade de congelamento dos peixes. Nessa tabela aqui, vocês estão vendo essa classificação, e a velocidade de congelamento está sendo apresentada em milímetros por hora. O que quer dizer isso? Quantos milímetros de espessura do peixe a gente consegue congelar em 1 hora de processo? Então, o que nós vamos fazer é dar uma olhada em alguns destes equipamentos. Os equipamentos mais simples de congelamento são as câmaras frigoríficas. Uma câmara frigorífica, gente, nada mais é do que um espaço, como um compartimento, uma sala, dentro do qual o nosso produto vai ser armazenado. E essa câmara tem um sistema de refrigeração que é formado exatamente por aqueles mesmos componentes de uma geladeira, ou seja, evaporador, compressor, condensador ou condensadores evaporadores. Os evaporadores são os responsáveis, como a gente falou, por remover o calor do ar que está dentro dessa câmara frigorífica e, portanto, remover o calor dos peixes que estão armazenados, fazendo com que eles se mantenham na temperatura de estocagem. E vocês podem estar olhando para esse esqueminha da câmara frigorífica e achando ele muito parecido com um quarto, com uma sala com ar-condicionado. E é exatamente isso. O sistema e o mecanismo de funcionamento da câmara frigorífica é exatamente igual. Qual a diferença? A diferença aqui é que esse ambiente da câmara frigorífica ele tem que ficar a menos 18 graus ou menos. E, portanto, o consumo de energia para ter essa capacidade de refrigeração vai ser bastante maior. Aqui, gente, nós temos um equipamento que é um pouquinho mais sofisticado, que é chamado de túnel de congelamento. No túnel de congelamento, os peixes eles vão ficar colocados, dispostos em bandejas. E nós vamos ter um sistema de refrigeração, mais uma vez, que nem o da geladeira, que nem o da câmara frigorífica, só que nesse caso também tem um sistema forte de ventilação do ar gelado, em alta velocidade, para quê? Para ajudar a acelerar esse processo de congelamento dos peixes. E isso, vamos lembrar, é interessante porque a gente quer um congelamento rápido, para evitar aqueles problemas que a gente já comentou, que é a desnaturação de proteínas, a formação de grandes cristais de gelo. Uma variação interessante do túnel de congelamento é fazer com que ele funcione em modo contínuo. Ou seja, em vez da gente colocar toda uma quantidade, uma batelada de peixes de uma vez só dentro do túnel, a gente vai inserir os peixes assim, ó, continuamente através de esteiras móveis, e essas esteiras vão se movimentar em uma velocidade programada, controlada, para que o peixe fique dentro do túnel de congelamento o tempo exato necessário para chegar na temperatura desejada. Dessa forma, a gente consegue evitar o desperdício de energia com o resfriamento excessivo do peixe. Aqui, a gente tem uma variação interessante do túnel de congelamento, do túnel de congelamento contínuo, que é o que a gente chama de congelador espiral. Nesse caso, o produto está entrando no congelador através de bandejas, ele vai sendo transportado por uma esteira, que, como o próprio nome diz, está em forma de espiral, e durante esse trajeto, ele vai sendo resfriado e congelado pelo contato com o ar frio que está sendo produzido pelos evaporadores. Existem alternativas do congelador para o congelador em espiral, que usam nitrogênio líquido, o que vai acelerar ainda mais o processo, e com isso, o congelador em espiral é um modelo de equipamento com capacidade de congelar até 10.000 quilos por hora de peixe. Continuando, a gente vai ver aqui um outro modelo que se chama congelador de placas. Nesse congelador, o produto vai ser colocado em camadas entre placas de metal oco, e dentro dessas placas passa aquele gás refrigerante do ciclo de refrigeração. E é esse gás quem está removendo o calor do produto. No caso dos peixes, este tipo de congelador ele é mais usado para blocos grandes, que podem ser de peixes inteiros ou de filé de peixes compactados. E a ideia aqui é que esses congeladores sejam usados em locais de armazenamento e transporte dos peixes, até mesmo nos navios. O que acontece? Com o contato da placa
da placa vai ser direto com o peixe, e é uma coisa como se fosse uma prensagem, esse processo de congelamento ele consegue ser bastante rápido. Para a gente ter uma ideia, um bloco de 7,5 centímetros de espessura, mais ou menos isso daqui, consegue ser levado até menos 34 graus em apenas 2 horas. Eu vou mostrar também um sistema que agora assim, um pouquinho diferente do método clássico de congelamento, e esse sistema é chamado de congelamento criogênico. Nesse tipo de equipamento, em vez daquele circuito frigorífico tradicional que a gente viu, a gente vai usar nitrogênio líquido ou gás carbônico, CO2, em temperaturas, como vocês estão vendo, baixíssimas. E esses componentes, o nitrogênio ou o gás carbônico, eles vão entrar em contato direto com o produto que vai ser congelado, removendo o calor e, portanto, gerando o congelamento. O congelamento criogênico é um método bastante usado, especialmente para produtos de tamanho um pouquinho menor, como peixes pequenos, camarões e outros frutos do mar. Mas olha só, se a gente está usando nitrogênio ou gás carbônico para congelar o produto, a gente tem que ter tanques de armazenamento desses componentes, em pressões bastante altas. E isso, gente, ninguém vai ter em casa, tá? Não é seguro e não tem nem espaço para isso. Então, é o tipo de processo que só vai ser possível em uma instalação industrial. Tá bom, pessoal? Gente, existem muitos outros tipos de congelador. A gente poderia falar muito sobre eles, mas a gente não tem todo esse tempo, então o que a gente vai fazer agora é olhar um pouco para o que pode acontecer, o que a gente pode fazer depois de congelar os peixes. E uma das coisas interessantes é esse processo chamado de glaciamento. O que acontece, gente? Um dos maiores problemas de produtos congelados, que talvez vocês conheçam, e que também acontece nos peixes, é a queima pelo frio e a perda de água. E para a gente amenizar esse problema no peixe, um processo comum, e a gente está falando de filé de peixe congelado, é o glaciamento. Glaciamento é o quê? É a aplicação de uma camada, tipo um revestimento de gelo, na superfície, sobre a superfície do filé de peixe. Essa aplicação ela pode ser feita, por exemplo, através da imersão dos peixes já congelados em água gelada, fazendo com que essa água congele e forme essa camada de glaciamento, ou também pela pulverização de água gelada sobre os peixes, também já congelados. E com isso, o que a gente consegue é formar uma barreira protetora de gelo contra as transformações decorrentes da exposição dos peixes a essas temperaturas muito baixas. Bom, pessoal, para a gente dar uma olhada geral e entender melhor todo esse processo de congelamento, está aqui um fluxograma de um processo completo de produção de filé de peixe congelado. Desde a captura, que está aqui, então, assim, atenção que o processo ele vai assim em zigue-zague, né? Está indo assim, desde a captura até a inspeção e venda dos peixes. E eu queria que vocês reparassem em algumas coisas. Primeiro, reparem que, além do processo de congelamento, que está aqui propriamente dito, nós temos outras duas etapas nas quais a aplicação do frio é importante. Uma aqui no começo, logo após a captura, e outra no final, para a estocagem do produto congelado. Eu queria que vocês reparassem também que, depois do congelamento, a gente não tem mais nenhum descongelamento. Tudo aqui já é com o peixe congelado. E também, tá, reparem que o peixe congelado não contém nenhum ingrediente adicional, tá, diferente do peixe que vocês congelam em casa. A gente tem também várias etapas de limpeza, lavagem, toalete, etapas em que a gente está removendo partes indesejáveis dos peixes. E com isso, né, esses processos, eles geram resíduos. Gente, normalmente quando a gente tem peixe em casa, qualquer resíduo que a gente gera da limpeza, do cozimento, da cozinha, do nosso trabalho em casa, vai para o lixo, né? Mas cada vez mais as indústrias de alimentos, e aqui a gente inclui as indústrias de pescados, elas têm procurado reaproveitar resíduos, tentando obter novos produtos. Para quê? Para agregar valor e, principalmente, para reduzir o impacto ambiental
da geração desses resíduos. Outra coisa que eu queria comentar é sobre alterações no processo de congelamento. Então, é o seguinte, pessoal. A gente viu que a grande vantagem do congelamento dos peixes, que vale para outros produtos, é fazer com que os micro-organismos que estão presentes nesses peixes parem de se reproduzir, parem de se alimentar dos componentes do peixe e, com isso, não causem as modificações, as alterações que fazem com que o peixe estrague. Mas, vamos lembrar, pela última vez, que os peixes são compostos por muita água, muita proteína, gordura, dependendo da espécie, e devido a estes componentes, nós podemos ter modificações mesmo em temperaturas de congelamento. A gente pode ter, por exemplo, a desnaturação de proteínas, que a gente já comentou um pouquinho, que deixam a carne meio esponjosa. A gente pode ter oxidação de lipídios, ou seja, de gordura, que produzem sabor e cheiro rançoso no peixe. A gente pode ter, com isso, mudanças sensoriais de cor, que pode ficar meio amarelada, perda de sabor ou sabor desagradável. E nós podemos ter também desidratação do peixe, que resulta em perda de peso e na queima pelo frio. Gente, é claro, repito, que todas essas transformações, quando a gente está em temperaturas muito baixas, como as de estocagem de peixe congelado, elas vão acontecer muito, muito, muito lentamente. Mas eu queria que a gente notasse que essas são alterações que acontecem independentemente dos micro-organismos. São transformações químicas, elas vão acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Estou falando isso para a gente nunca esquecer que o congelamento é um método muito prático e eficiente para a conservação de peixes, mas não significa que os peixes congelados têm prazo de validade eterno, infinito. Não. Nada vai durar para sempre, nem mesmo o peixe congelado. E é por isso que é muito importante, quando a gente comprar um peixe congelado no supermercado, seja onde for, a gente olhe para a data de validade que está na embalagem. Certo? Bom, estou chegando no final, então, para terminar, eu vou só mencionar que alguns outros alimentos que são normalmente conservados por meio de refrigeração ou congelamento, ou seja, pela aplicação de frio. A gente tem, por exemplo, muitos produtos lácteos, como queijos, cremes e iogurtes, iogurte do qual a Mirna vai falar com vocês daqui a pouco. A gente tem também sucos de fruta refrigerados ou congelados, polpas de fruta congeladas, muitos vegetais que a gente encontra hoje congelados em supermercados, são bastante práticos para a gente usar em casa. E a gente também tem carnes de todo tipo, né, que são refrigeradas, são congeladas, ou até mesmo produtos cárneos como presunto, como os frios em geral. Então, a gente vê aqui a importância da aplicação do frio para a conservação de alimentos. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho, aproveitado, entendido um pouco sobre refrigeração e congelamento, e eu espero também que isso tenha motivado vocês a comerem mais peixe, que é um alimento muito saudável e acessível a toda a nossa população. Muito obrigado, e eu passo agora para a Mirna falar com vocês sobre como funciona a produção de iogurte e como que isso também é um método de conservação. É com você, Mirna. Obrigada, Júlia. Eu vou colocar minha apresentação agora. Por favor, me digam se estão vendo. Estou vendo, Mirna. Certo. Então, eu vou começar. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de quem está nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui de volta, fazendo esse programa que é o processamento de alimentos para curiosos, e neste momento a gente está falando de como a indústria faz o que você faz em casa, e nós vamos falar da fabricação de iogurte. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui olhar lá como a gente fazia o iogurte em casa, eu busquei novamente, né, no Google, como fazer iogurte em casa. E em aproximadamente 0,49 segundos, eu tive 3.400.000 resultados de como fazer iogurte em casa. E aí eu escolhi algumas dessas receitas para a gente seguir aí como fazer este iogurte, né? Outra coisa que eu também perguntei, né, é como que é feito o iogurte natural.
E aí a descrição é a descrição muito semelhante, né, muito paralela ao processo industrial, né? O iogurte é um derivado lácteo preparado através de um processo de fermentação do leite, em que as bactérias são responsáveis pela fermentação da lactose, que é o açúcar naturalmente presente no leite, e pela produção de ácido lático, garantindo a textura e o sabor característico desse alimento. Então, vocês devem se lembrar, quando a gente falou dos micro-organismos, né? O Júlia lembrou isso hoje no início também, nós temos aí os micro-organismos que a gente procura controlar, né? Controlar e inativar a ativação, e temos os micro-organismos do bem, digamos assim, que são utilizados no processo de fermentação. É muito interessante a gente pensar que a maioria, né, todos os processos de conservação de alimentos, nós estamos falando em controlar a produção de micro-organismos, inativar a produção de micro-organismos, reduzir a produção de micro-organismos. E nos produtos fermentados é o contrário, nós estamos promovendo o desenvolvimento desses micro-organismos, mas nós vamos fazer isso de uma forma controlada, para que ele desenvolva a característica do produto que nós desejamos. Então, uma das receitas, né, que eu busquei, para você fazer na Tudo Gostoso, você usa 1 litro de leite e uns 100 gramas de iogurte natural pronto. Aí você vai aquecer esse litro de leite a 85 graus e deixar resfriar até 43 graus. Mistura o seu potinho de iogurte, aí os 100 gramas, mexe, né? Cobre, coloca numa vasilha, aí você cobre com um prato, embrulha em 2 ou 3 toalhas, muitas receitas falam para embrulhar em jornal, né? Coloca num lugar protegido e deixa descansar por 5 horas. Aí você desembrulha, cobre com filme plástico e leva para a geladeira, né? Durante essas 5 horas, o que está acontecendo é o desenvolvimento do micro-organismo. Os micro-organismos estão desenvolvendo numa condição controlada, né, para fazer a fabricação do iogurte. Então, diferente de todos os princípios de conservação que a gente está tratando, esse princípio de conservação é favorecendo o desenvolvimento controlado de micro-organismos específicos. Bom, outra coisa que eu vi também nessas informações que eu encontrei na internet é que, mais ou menos a mesma coisa, você precisa de um potinho de iogurte natural, sem açúcar, e 1 litro de leite, e coloca para fazer a fermentação. E aí fala que quem faz a mágica da fermentação é o calor. Não é exatamente assim. A gente tem sim que cuidar da temperatura do processo, mas quem faz a mágica da fermentação é o micro-organismo, e não o calor. Mas e o calor? O que ele tem com isso? O calor é dentro do que nós já conversamos, né? Temperaturas muito altas, ambientes muito secos ou temperaturas muito frias inibe o desenvolvimento do micro-organismo. Então, nesse caso, para controlar o desenvolvimento desses 2 micro-organismos que nós queremos usar para fazer iogurte, porque são 2 necessários, eles gostam de temperatura morninha. Então, eles vão se desenvolver em temperatura de 42 a 45 graus. Essa temperatura, em muitas receitas, fala que é para a gente aquecer e colocar o dedo no leite para ver se ele está morninho, numa temperatura que você poria numa mamadeira para a criança. Essa é uma descrição dessa temperatura de morninho que a gente vai encontrar. Bom, então vamos ver como faz o iogurte. Partindo do leite, nós já colocamos isso, né? Em outro programa, que o leite tem 87% de água, 3,2% de gordura, de proteína, 4% de gordura e 5% de lactose e minerais e vitaminas. Para eu fazer o iogurte, eu posso fazer tanto do leite integral, ele tendo a gordura dele, como eu posso desnatar esse leite ou desnatar parcialmente. Tudo isso vai me dar iogurte, tá? O que vai acontecer é que os micro-organismos que eu vou controlar, eles vão se desenvolver. E o alimento principal para eles se desenvolverem no iogurte líquido, no leite líquido, para transformar em iogurte, é o uso da lactose. Então, esse micro-organismo se utiliza do açúcar natural do leite
para o seu desenvolvimento e a produção de ácido, como a gente já falou no começo, e agora a gente vai entender como isso acontece. Bom, na indústria, a gente tem, né, o leite cru, que foi obtido na fazenda, nós já conversamos isso no outro programa, né, os tipos de contaminação que vem da ordenha, do transporte, e que, portanto, o leite vai chegar na fazenda e vai sofrer um tratamento térmico, né, que é o tratamento pelo calor. Ele vai ser padronizado também para o teor de gordura que a gente deseja, e no caso da fabricação de iogurte, muitas vezes a gente aumenta um pouco o teor de sólidos do leite. Por isso que algumas receitas falam assim, 1 litro de leite, 2 colheres de leite em pó, porque aí eu estou pondo mais proteína, eu estou aumentando essa concentração, né? Isso é um produto proteico, e isso vai dar um produto mais firme. Então, a gente faz inicialmente esses tratamentos. Mas antes de explicar isso, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é o leite, qual é a característica do leite, né? Quando a gente olha o leite assim, inicialmente, a gente pensa no leite como uma mistura homogênea, né? A olho nu, o que a gente vê é uma mistura homogênea. Mas se a gente colocar no microscópio e aumentar em 500 vezes essa imagem, a gente começa a observar que o leite tem glóbulos de gordura. Então, esses glóbulos de gordura, eles já conseguem ser observados num aumento de 500 vezes. Se eu aumentar um pouquinho mais, né, lá, um pouquinho, não, um pouco, bastante, né, 50 mil vezes, eu começo a ver as proteínas do leite, que são essas bolinhas pretas que a gente desenhou aí. Então, esse leite que chega na indústria, ele tem essa característica, né? Ele parece uma mistura homogênea, mas ele tem glóbulos de gordura e as proteínas que não estão numa solução verdadeira. A gente pode ver isso aumentando com o microscópio. Bom, então, voltando lá para o nosso processamento, nós comentamos também que logo que o leite chega, né, no processo de tratamento térmico e aquecimento, que tem a finalidade principal de inativar os micro-organismos, a gente pode fazer a padronização, né? Aqui a gente tem uma centrífuga, que eu mostrei para vocês já na outra apresentação, e aqui ela separa a gordura, o leite desnatado, a gente pode ver que está aqui, né? E essa sujidade que está aqui, que tira pelos, células, né? Que limpa o leite. Então, ele vai ser clarificado, padronizado pelo teor de gordura que a gente quer trabalhar, vai passar por esse tratamento térmico para inativar os micro-organismos, deixar o produto seguro, e depois ele passa por uma etapa que é a homogeneização. A homogeneização, ela tem a finalidade de quebrar os glóbulos de gordura. Então, ó, aqui seria o glóbulo de gordura está entrando, né? O leite está entrando, e o glóbulo de gordura, e o leite vai ser forçado a passar por um buraquinho bem estreito aqui, como um pistão de carro. Isso aqui fica entra e sai, entra e sai, entra e sai, e vai quebrar esse glóbulo de gordura. Isso é importante para ele não se separar no iogurte durante o processo de fermentação. Se ele ficasse lá num leite que não foi homogeneizado, né? O leite vem com um monte de glóbulos de gordura de tamanho diferente, e depois de 1 hora, esse glóbulo tudo sobe, forma aqui uma nata. Então, se ele não tivesse homogeneizado, durante o tempo dele ficar esperando para fermentar, ele ia separar a gordura também. Então, é por isso que ele é homogeneizado. Bom, depois de homogeneizado, esse produto vai ser resfriado na temperatura de 43 a 45 graus, né? E esse resfriamento é porque essa é a temperatura que o micro-organismo gosta, que ele se sente melhor para se desenvolver. Então, em casa, eu resfriei, eu vou pegar um potinho de iogurte, vou colocar dentro dessa tigelinha onde eu pus o leite resfriado, né? 43, 45 graus, e vou seguir aquele protocolo que a gente já falou, né? Ele vai fermentar, eu vou pôr na geladeira. Então, o micro-organismo que precisa para fermentação, ele vem na minha casa do meu potinho de iogurte, que tem o micro-organismo vivo lá. E na indústria, isso se chama culturas láticas.
As culturas láticas, elas são esses mesmos micro-organismos, né, que eles estão secos e colocados em pacotinhos. Então, eles foram concentrados, eu tenho um monte de micro-organismos, um monte de células, e ela é seco, e antes de usar na indústria, eu tanto posso colocar ele no leite, como eu posso colocar direto no tanque de fabricação, certo? Então, a mágica da fermentação é a mesma na minha casa e na indústria. É o micro-organismo sendo colocado no leite. Mas eu preciso na indústria, eu consigo fazer na indústria um controle muito fino para ter um produto sempre uniforme, sempre igual, sempre seguro. Então, eu controlo a quantidade de micro-organismos que eu coloco o equilíbrio entre esses micro-organismos. Eu não posso ter mais de um ou mais de outro, eles têm que estar em equilíbrio, porque eles trabalham junto, um ajuda o desenvolvimento do outro, certo? Eu tenho que controlar a temperatura muito especificamente, dependendo do tipo de cultura que eu estou utilizando, porque senão eu favoreço no processo o desequilíbrio, vai crescer mais de um micro-organismo do que de outro. E isso não é bom para o desenvolvimento da característica típica do produto. Depois, o tempo de fermentação, ele vai ser adequado para a produção de ácido e para outros compostos secundários que vão responder pela característica de sabor e frescor do iogurte. Então, acetaldeído, que vai estar desenvolvendo pelo próprio micro-organismo. Então, eu dependo desse equilíbrio para eu ter um bom produto. Bom, então, no processo de fermentação, o que vai acontecer? Eu coloco os micro-organismos, eles estão lá no leite, né? Esses micro-organismos, eles têm a capacidade de absorver a lactose e usá-la como energia, como alimento. Então, eles absorvem a lactose, né, que é energia para eles, e produzem ácido lático. Esse ácido lático que é produzido vai abaixando o pH. O leite não é um alimento ácido, né? A Coca-Cola é ácida, o suco de laranja é ácido, o leite não. Mas com a ação do micro-organismo, ele abaixa o pH. Quando ele abaixa o pH, as proteínas perdem estabilidade, porque as proteínas estão acostumadas a estar ali soltinhas no pH normal do leite. A hora que o micro-organismo produz o ácido, ela perde estabilidade e começa a se juntar. Então, essa rede é uma malha proteica mesmo, ela segura o glóbulo de gordura no meio dela, e isso é o que caracteriza o gel do produto do iogurte. Então, eu não preciso, para fazer esse iogurte natural, adicionar nada. Eu coloco o leite, coloco o micro-organismo e tenho o produto transformado. O leite transforma a sua textura líquida numa textura gel pela produção de ácido lático feita pelo micro-organismo. Bom, quando eu estou lá com esse leite a 45 graus, eu estou tendo o desenvolvimento da acidez, eu preciso ter culturas láticas saudáveis. Eu preciso ter, essa é uma cultura lática de um desses micro-organismos, né? Essas bolinhas brancas que nós estamos vendo aqui é um micro-organismo representado, né? Olhado numa microscopia, olhado no microscópio, né? Eles precisam estar saudáveis para ele fazer o desenvolvimento adequado do produto, tá? Tanto um quanto o outro micro-organismo. Eles estando saudáveis, aqui a gente tem um gráfico que mostra, né? Esse ST aqui é o número do micro-organismo, Streptococcus, o lactobacillus, aqui o vermelho o pH e azul o acetaldeído, né? Então, durante esse período que vai passando aqui de fermentação, né, eu vou ter um crescimento dos micro-organismos, né? Eu tinha pouquinho aqui, mas ele está comendo lactose, está se desenvolvendo. Cada micro-organismo, daqui 20 minutos, ele dá 2, esse aqui mais 2, esse aqui mais 2, esse aqui mais 2. Então, ele vai aumentando a quantidade. Então, eu vou aumentando a quantidade de micro-organismos, ó, chegar em quantidades altas aqui, estou aumentando o micro-organismo. O micro-organismo produz ácido, então eu diminui o pH do produto e, simultaneamente, eu tenho a produção de acetaldeído, que vai caracterizar o sabor do iogurte. Então, quando isso acontece no produto, eu tenho, então, o abaixamento do pH, que quando chega no pH, ó, aqui nós estamos no pH 4, né? No pH em torno de 4,6,
e essa proteína se desestabiliza. Aqui a gente tem uma representação. Todos esses fiozinhos pretos são os fios de proteína, que a gente chama de uma malha proteica, e aqui são os glóbulos de gordura. E a característica do produto é esse gel, certo? Então, assim, a gente faz o iogurte. Depois a gente vai para o resfriamento do produto, né? Aí, em casa, a gente pega o produto da tigela e põe na geladeira. Na indústria, a gente não consegue fazer isso. E agora a gente tem 2 sistemas diferentes de resfriamento para o que a gente conhece como iogurte firme e como iogurte batido. O iogurte firme, ele vai acontecer a fermentação dentro da própria embalagem. O que significa isso? Eu tenho que fazer igual se fosse um copo na minha casa. Vou fazer na indústria, eu vou colocar o leite, o micro-organismo e vou pôr para fermentar. Então, como que isso acontece na indústria, né? Então, aqui a gente tem uma representação de uma linha de produção. Aqui nessa primeira parte, a gente faz todo o cuidado com o leite, que eu falei, pasteurização, homogeneização. Isso feito, o leite vai ser colocado aqui, ó, leite que está pronto para ser fermentado. E aí a gente vai ter aqui a cultura láctea, que é o meu micro-organismo, né? Que foi aqui dissolvido no leite e agora vai entrar aqui. Então, eu venho com uma bomba, eu jogo o leite, a cultura, e aqui eu tenho um misturador. Então, esse misturador vai fazer com que o leite se misture com a cultura enquanto ele está passando aqui. Vem para cá, enche esses potinhos, os copinhos, leite líquido ainda, porque ele não fermentou e não coagulou, né? E ele vem para um pellet aqui. Esse pellet é colocado numa câmara para que ele ocorra a fermentação, e depois do tempo, ele vem para um túnel de resfriamento, como Júlia mostrou, semelhantes, e todo esse pellet vai entrar aqui para que ele comece a acontecer o resfriamento. Então, ele pode ter o período que ele caminha por essa esteira bem lentamente, vai ser o número de horas necessário para ele fermentar. E, portanto, fermentou e vira o gel. E depois, aqui, ele começa lentamente a caminhar também para resfriar. Então, primeiro, eu coloco na embalagem e depois eu coloco para fermentar e para resfriar. E esse é conhecido como iogurte firme. A gente pega ele na hora que abre, você vai conseguir pegá-lo com uma colher firminho assim, porque eu vou quebrar o gel na hora que eu abro. O iogurte batido, em vez da fermentação ocorrer no copo, a fermentação vai ocorrer em grandes tanques de fermentação. Então, aqui eu tenho o tratamento do leite, né, todas as etapas, aí esse leite pronto vai ser colocado aqui nesses tanques de fermentação, então eu posso ter tanques com volumes muito grandes de fermentação, a cultura vai ser colocada no tanque e ele fermenta aqui quietinho, não está no potinho, está no tanque, né? Então, eu vou fermentar um tanque, claro, com 1.000 litros de leite, por exemplo, né? Esse produto que foi fermentado aqui, ele passa por um trocador de calor para ser resfriado. Então, a mesma coisa que de um lado está passando iogurte, do outro lado está passando água gelada, né? Se eu quero aquecer, eu passo água quente. Se eu quero resfriar, eu passo água gelada. Então, aqui eu resfrio o produto. Aqui eu tenho um iogurte resfriado. Então, é um iogurte base. Eu posso vir aqui e colocar, eu passo o iogurte e aqui eu coloco geleia de morango. Eu vou bombear morango, mistura e ele já sai pronto o iogurte de morango. A hora que eu terminei de fazer o iogurte de morango, eu tiro essa aqui e venho com outro tanque de iogurte de ameixas. Aí eu vou vir com essa mesma base e vou ligar esse tanque e vou começar a fazer iogurte de ameixa. Então, eu tenho uma base de iogurte que eu posso fazer uma série de variações de tipos de iogurte, né? De sabores de iogurte, com fruta, sem fruta. Aí tem uma série de variações. Então, a gente tem o iogurte firme, ele coagula na embalagem, e o iogurte batido, ele coagula no tanque e depois vai ser misturado. Bom, mas na hora que eu chego aqui, eu falo, bom, e aí, né? Qual que é isso? O que eu compro? Qual que é o iogurte? Qual que é o produto que eu vou escolher? Então, eu vou passar para vocês o que é a categoria do iogurte, tá? Então, na instrução normativa lá do Ministério da Agricultura, ele diz o que é o leite fermentado.
E dentro da categoria de leites fermentados, que é o que nós acabamos de explicar, um dos leites fermentados é o iogurte, mas ele não é o único. Nós temos também o leite fermentado ou cultivado, que vai usar outros micro-organismos, que não esses dois aqui, que são aqueles bonitinhos que eu coloquei lá, que eles têm nome, né? Streptococcus, Thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. E para cada um desses produtos, leite fermentado ou cultivado, leite acidófilo, kefir, cumes, coalhada, eu vou ter uma cultura de micro-organismos específicos que vai estar fazendo a fermentação. E ele vai requerer temperaturas diferentes, quantidades de nutrientes diferentes, mas é tudo leite fermentado, certo? E aí eu resolvi trazer também para vocês, que eu acho que essa é uma curiosidade, é o que são as bebidas lácteas, né? Então, aqui a gente tem a identidade e qualidade de bebida láctea, faltou um A, e eu trouxe aqui um monte de ingredientes que pode ser utilizado, mas eu destaquei aqui o soro de leite, que pode ser utilizado, e também pode ser usado gordura vegetal. No iogurte, eu não posso pôr gordura vegetal. O iogurte é, por definição, a fermentação do leite por aqueles dois micro-organismos, certo? E esses micro-organismos têm que estar vivos e viáveis até o final da vida de prateleira desse iogurte. Numa bebida láctea, ela precisa ter 51% de ingredientes de produtos lácteos, de origem láctea. Mas ele pode ter outros componentes, por exemplo, gordura vegetal. E soro do leite? O soro do leite é de origem láctea, certo? Então, eu trouxe também, porque isso é sempre muito questionável. Eu escutei outro dia uma jornalista dizendo assim, o soro do leite é água. Não é água, tá? O soro que a gente utiliza, ele vem da fabricação de queijo. Quando a gente separa a massa do queijo, né? Aqui a gente tem o soro. Essa é uma grande indústria, onde eles estavam saindo aqui com a massa de queijo e eles ficam com o soro aqui, né? Aqui a gente também vê soro. Esse soro é muito importante a utilização dele. Primeiro, porque ele é nutritivo. E segundo, porque ele é um poluente muito grande. Ele tem 5% de lactose, basicamente. Ele tem proteína, ele tem gordura. Então, ele não é um subproduto, ele é um coproduto da indústria, tá? Então, muito longe de ser água, o leite tem gordura, que eu posso tirar o creme dele, igual na mesma centrífuga que eu desnato o leite, eu desnato o soro. E eu pego esse creme e faço manteiga, inclusive. Eu vou tirar as proteínas do soro, que são o whey, né? O tal whey que a gente usa nas academias e todo mundo usa como um produto saudável, ele vem daqui, ele vem do soro. Eu concentro esse produto, recupero as proteínas. E ele é muito rico em lactose também. E a lactose também é extraída daqui por processos tecnológicos, e a lactose, ela é utilizada naqueles leites maternizados, leite que a gente faz para criança, né? Para tomar em diferentes fases da vida, porque as crianças, o leite materno tem muito mais lactose que o leite de vaca. Então, no leites maternizados, a gente coloca uma quantidade maior de lactose. Bom, então, com isso, gente, eu vou chegando ao fim e dizendo que esse produto, usando como referência o leite e essas características, ele é um produto, né, o iogurte natural, que oferece energia, lipídios, proteína, carboidrato, não tem fibras alimentares. Existem alguns iogurtes adicionados de fibra, outra coisa, mas não é o iogurte natural. Aí a gente tem uma série de minerais, olha, cálcio, magnésio, manganês, fósforo, ferro, sódio, não tem adição de sódio, potássio, cobre, zinco, selênio. Depois nós temos um rol de vitaminas, né? Retinol, tiamina, riboflavina, niacina e assim por diante, né? Uma gama de vitaminas. Depois a gente tem as gorduras, né? Tem gordura saturada, monoinsaturada, tem a presença de colesterol, sim, e tem a presença de ácido linoleico e ácido linolênico, que são ácidos graxos essenciais e que são muito importantes para a saúde. O ácido graxo trans presente no iogurte é natural do leite, não é um ácido graxo trans produzido industrialmente. Então, todos esses alimentos que nós estamos falando,
toda essa gama de produtos que tem a base láctea, ela tem variações do ponto de vista nutritivo, do ponto de vista nutricional, dessa gama de componentes, né? Quando a gente fala sai para o soro, as vitaminas que são solúveis na água, né? As vitaminas hidrossolúveis, elas estão no soro, porque elas estão na água, né? Então, essa gama de produto aqui tem esse potencial, né, nutritivo, e eu espero ter ajudado vocês na escolha que vocês forem fazer desses produtos na próxima vez que vocês forem ao mercado. É o que eu tinha para dizer, muito obrigada e estamos à disposição aí para dúvidas e perguntas. Obrigada, Mina, obrigada, Júlia. É preciso dizer que é um privilégio ouvir vocês, né? Porque a gente aprende muito e é incrível essa oportunidade de ter professores, doutores como vocês aqui, contando tudo isso para a gente, né? Porque alimento é um assunto de todos nós, então é sempre bom aprender mais. Nós já temos aqui algumas perguntas dos nossos curiosos. A primeira aqui é do Luiz Pierre, e acredito que para o Julian. Como saber se o peixe está bom para o consumo, Julian? Bom, boa noite de novo. Obrigado, Marina, pela pergunta. Obrigado, Pierre. É uma pergunta que todo mundo faz, né? A gente quer ir comprar um peixe na feira, no supermercado, e a gente tem muita dúvida se esse peixe está tá bom ou está estragado, né? Mas, assim, quando a gente vai fazer isso numa compra de um peixe na feira, a gente não tem as ferramentas técnicas para a gente ter a certeza absoluta, este peixe está contaminado, ou este peixe já sofreu transformações químicas que alteraram ele. Então, assim, a resposta prática, né, para saber se o peixe está bom para consumo ou não, é uma resposta que eu vou chamar de sensorial, né? Então, o que eu vou falar aqui são coisas que vão ser o comprador, né, o freguês, que vai ir lá olhar e sentir e perceber. Então, o que são as dicas clássicas, né? Olhar para as escamas, se a gente está falando de um peixe inteiro, olhar para as escamas se elas estão firmes, se elas estão translúcidas e não estão moles e opacas. Olhar para os olhos do peixe, que tem que estar brilhantes, não podem estar esbranquiçados, opacos também, né? E agora outras que valem também não só para um peixe, para o peixe inteiro, mas também para um filé de peixe que a gente compra embalado, né? A carne tem que estar firme, tá? Tem que ter uma carne resistente, a cor tem que estar mais branquinha, não pode ser aquela cor amarelada. Cheiro, né? Claro, peixe tem cheiro, gente. Não significa que o peixe com cheiro todo peixe com cheiro está estragado, mas se o cheiro está muito forte, muito desagradável, aí já pode ser indicativo, né? E esses indicativos de alteração de carne, de firmeza, de cor, de cheiro, são indicativos daquelas transformações como a desnaturação de proteínas, a proteólise, a oxidação de gordura. Tudo isso está gerando substâncias que podem gerar essa percepção sensorial, e a ação de micro-organismos a mesma coisa. Posso complementar uma coisinha? Complementar, não, fazer um comentário? O bom do peixe é que é muito difícil a gente comer peixe estragado, porque a gente sente o cheiro antes. É muito difícil, porque existem alguns tipos de produtos que a gente não percebe, né? Mas o peixe, assim, ele estraga, ele avisa, né? Então, é bem legal a gente prestar essa atenção. Obrigada. É verdade. Tem mais uma pergunta sobre peixe também, da Daiane. Se eu compro peixe na feira, eu posso congelar quando eu chegar em casa, esse peixe que eu comprei na feira? Se eu compro peixe na feira. Bom, o que acontece, Daiane? Se eu compro peixe na feira, né, e aí quando eu vou na feira, o peixe está lá exposto no balcão ali da barraquinha da feira, provavelmente em cima do monte de gelo, né? E no supermercado é uma coisa, tá? Se eu vou no supermercado também, a peixaria lá tem gelo e peixe e tudo, tá? Uma coisa que eu posso te dizer com muita segurança é que esse peixe que você comprou na feira ou no supermercado é um peixe que já foi congelado, tá?
A não ser que a sua feira seja na beira da praia. Por quê? Porque, como eu comentei, né, as transformações químicas e microbiológicas dos peixes, elas começam a acontecer no instante em que o peixe morreu, né? Então, assim, quando o pescador pescou o peixe, tá, matou o peixe, as coisas começaram a acontecer. E a forma de fazer com que elas não continuem acontecendo e não estraguem o peixe em pouco tempo é congelar, né? Então, assim, para um peixe, eu não sei, Daiane, em que cidade você está, mas se você não estiver no litoral, tá? Se estiver, sei lá, em São Paulo, em Minas Gerais, em Campinas, tá? Se você estiver no interior, o peixe que você está comprando, tá? Se é um peixe do mar, o peixe que você está comprando, ele saiu de algum lugar no litoral, da praia, ele foi congelado, tá? E o seu feirante, ele comprou esse peixe congelado, ou pegou esse peixe congelado de algum fornecedor, descongelou para colocar na feira no dia em que ele pretende vender. Então, assim, a introdução da resposta é essa: esse peixe já foi congelado. Como esse peixe, então, ele já foi descongelado, a partir do momento que ele está descongelado, a temperatura dele não é mais menos 18 graus, a temperatura dele vai ser mais que zero, está lá na feira, dia frio, dia quente, mas a temperatura vai ser maior, portanto, micro-organismos podem estar se reproduzindo nesse momento. Então, aí vai depender, claro, do tempo em que você mantiver esse peixe descongelado, tá? Se você levar para casa e congelar imediatamente é uma coisa, se você pegar esse peixe antes de ir para casa, sei lá, passar em outro lugar, né? Foi visitar a família, visitar os amigos, com o peixe na sacola, tudo, né? Então, se você chegou em casa e deixou na geladeira por alguns dias, então todo esse tempo em que ele não está congelado, você pode estar tendo desenvolvimento de micro-organismos. Isso significa, Daiane, que a hora que você congelar o peixe de novo, você está congelando um peixe com mais micro-organismos do que ele tinha antes e possivelmente já tendo sofrido algumas transformações. Então, assim, se eu tiver que te dar uma resposta, não é recomendável congelar novamente, tá? O que é menos ruim, eu vou dizer assim, é se você cozinhou o peixe. Tá? Você comprou um peixe na feira, você foi lá, fez a sua moqueca, o seu peixe frito, o seu peixe assado, etc. Por quê? Porque se você cozinhou o peixe, você aplicou um outro método de conservação, que é a aplicação de calor, e aí você eliminou os micro-organismos que tinham se desenvolvido. Aí congelar esse peixe que foi cozinhado é outra história, é mais seguro. Mas se você não cozinhou, eu não recomendaria. Obrigada, Júlia. Nós temos uma pergunta, vou seguir a ordem aqui, tá? O Carlos está perguntando, Nina, coalhada é também um tipo de iogurte? Ou é outra coisa? Não. A coalhada é um tipo de leite fermentado. Então, a coalhada é um leite fermentado que, assim como o iogurte, eu vou usar um micro-organismo para fermentar. Mas são outros tipos de micro-organismo. Normalmente, o micro-organismo da coalhada, ele não requer essa temperatura mais alta. Então, a gente pode manter a temperatura ambiente e demora um período maior. Então, a gente coloca a coalhada, né, que na casa da gente chama isca, né, e coloca para ficar até no dia seguinte. Então, é uma cultura que ela gosta de uma temperatura menor, é uma cultura mesofílica. Essa que a gente está falando é uma cultura que gosta de temperatura maior, usando o nome técnico que seria termofílica, certo? Então, sim, é um leite fermentado, assim como o iogurte, mas não é o iogurte. Perfeito. O Marcelo pergunta assim, por que eu preciso do iogurte pronto do mercado para fazer a receita caseira? Porque no iogurte do mercado é onde eu vou encontrar os 2 micro-organismos que eu preciso. É o único meio? Hoje não mais. Se você entrar na internet e buscar cultura para iogurte, tem envelopes pequenos para você fazer 1 litro de leite. Tá? Então, você compra uma cultura, é a mesma coisa que a cultura industrial, ela vai estar seca, é um concentrado de micro-organismos. Então, eu posso fazer o iogurte caseiro usando esse iogurte, né? E o iogurte do mercado, que é o iogurte que vai ter o micro-organismo,
Muitas vezes, nas receitas caseiras, as pessoas falam para comprar o produto novo, quando ele não tá bem jovem no mercado e não já no final da vida de prateleira, né? Para ele ter mais micro-organismos. Isso é verdadeiro, porque ao longo da vida de prateleira, esses micro-organismos podem ir morrendo, né? Então, você usa o produto, o iogurte do mercado, para colocar micro-organismos. Você também pode comprar uma cultura para fazer iogurte. No Mercado Livre tem, na internet está cheio. Inclusive dessas pequenas porções para fazer domesticamente. Muito bom. A Beth Dias pergunta assim, pessoas com intolerância à lactose podem consumir iogurte? Ih, que pergunta difícil. É um pouquinho mais complexo, tá? O iogurte tem lactose, tá? Porque a fermentação utiliza a lactose para... o micro-organismo utiliza a lactose para fermentar, mas o leite tem muita lactose, né? Ele tem 5% de lactose. É o constituinte sólido de maior concentração no leite. Então, mesmo que o micro-organismo utilize, eu continuo tendo lactose no leite. Então, tem pessoas que têm intolerância à lactose, elas não podem comer o iogurte também. Mas existem muitas pessoas que têm, por exemplo, imunossupressão, alguma situação onde elas não conseguem tomar o leite, elas conseguem tomar o iogurte. A explicação para isso é o seguinte, quem tem intolerância à lactose, não tem uma enzima, que é a beta-lactosidase, que vai quebrar a lactose na hora que ela entra no nosso organismo, na hora que a gente vai para a digestão. O micro-organismo faz isso, o micro-organismo pega a lactose e quebra. Porque a lactose é um açúcar de 2 partes, o micro-organismo vai lá e quebra isso. Então, no nosso organismo, a gente precisa fazer isso também, quebrar. Quem não consegue fazer isso é que tem intolerância à lactose, porque ela não vai ser quebrada. E algumas cepas, alguns tipos desses micro-organismos, eles produzem a enzima durante a fermentação. Então, por causa que tem essa enzima produzida pelo micro-organismo, pessoas que são imunossuprimidas, que têm alguma intolerância pequena, conseguem comer o produto. E para qualquer produto que tenha lactose, para pessoas intolerantes, a gente tem as lactases, a gente tem cápsulas para comprar, porque você vai na casa de alguém, faz um pudim, né, de leite, você não pode comer a sobremesa, então você já come o pudim e toma a tua pastilhinha, que ela vai lá e quebra a lactose para você, certo? E aí você não perde o pudim, né? E não perde o pudim, lógico. O Gustavo, ele está perguntando assim, o que é iogurte grego? Iogurte grego, ele é um iogurte que ele vai ter, ele é mais concentrado, né? O iogurte grego aparece dentro de uma linha nutricional ou de uma demanda de produtos com mais alto teor proteico. Então, o que a gente faz? Quem faz aquilo lá? Faz a rede, né? Aquela malha que eu falei para dar consistência é a proteína. Então, quanto mais proteína eu ponho, mais eu tenho essa malha concentrada. Então, é um produto mais concentrado. Da mesma forma que eu posso fazer um produto que vai para o líquido, né? Então, eu posso um produto onde depois que eu fiz no batimento, eu posso fazer uma diluição e tornar um produto líquido, né? Então, eu tenho o iogurte líquido, o iogurte batido, o iogurte firme e eu tenho o iogurte grego nessa linha de maior concentração de proteína também, né? Hoje a gente tem algumas bebidas lácteas também disponíveis com alto teor proteico, né? Que são líquidas, mas que têm alto teor proteico, nesse apelo de uma gramagem maior de proteína, né? Tá certo. A Ingrid Rodrigues. Boa noite a todos, parabéns aos palestrantes, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Gostaria de saber por que do soro de leite ser considerado um coproduto e não um subproduto. Porque o soro de leite é 100% utilizado depois do processo de fabricação. A gente utiliza tudo, inclusive a água, certo? Porque, veja só, eu faço, né? A indústria ela precisa economizar energia, economizar água, etc., né? Se você faz 1.000 litros, né? Você faz 100 litros
de leite, se você pegar 100 litros de leite para fazer queijo, você vai ter 10 quilos de queijo e 90 litros de soro, certo? Então, esse soro, ele vai ser aproveitado. Então, essa definição que a gente tinha no passado de subproduto era um problema da utilização desse resíduo do processo de fabricação, né? Hoje, não. Eu já fui em indústrias de queijo que as pessoas falam assim, pena que para fazer soro eu preciso ter queijo. Pena que para ter soro eu preciso fazer queijo, porque você utiliza tudo desse soro. Então, a extração de lactose, que eu falei, você extrai o creme, do creme você faz manteiga, e você usa o leitelho da manteiga posteriormente. Você extrai a proteína e concentra essa proteína, que são os concentrados proteicos de soro, que é a base desses produtos whey, né? Whey é soro em inglês, né? Então, você faz os concentrados, e esses concentrados proteicos, eles são... as cadeias de proteína, né, elas são formadas por aminoácidos. Eles são produtores de peptídeos bioativos. Então, você pode usar esse soro como subproduto para produzir peptídeos que vão ser colocados numa cápsula e usada para controle de pressão arterial, como um produto natural, né? Então, hoje a gente tem uma série de produtos desenvolvidos, mesmo dentro da própria fabricação industrial, para a produção de peptídeos bioativos, ou seja, um queijo com potencial bioativo, né, com potencial para controle de pressão, com um potencial antioxidante, um antimicrobiano. Então, esses peptídeos oriundos das proteínas do soro são hoje comercialmente explorados, né? Então, você realmente... E depois que você tirou tudo, né? Você tira a gordura, você tira a proteína, você tira os minerais, é utilizado em salga de queijo, e depois você sobra a água, né? E você está usando para isso tecnologias de membrana, são tecnologias de ultrafiltração, microfiltração, osmose reversa. Então, quando você chega na água, ele vira água de limpeza, né? Você lava tanque, você lava chão, você ocupa até a água do leite, que é 87%, né, gente? É bastante. Então, é uma economia grande aí. Aproveita tudo. Tudo, a indústria faz isso, né? Tem esse potencial focado aí na sustentabilidade, né? E cada vez mais. Muito bom. Tem mais uma pergunta da Daiane, ela fala assim, se a lactose é importante para dar consistência, como que eles fazem os produtos sem lactose? A lactose não dá consistência. Quem dá consistência é a proteína. A lactose é o produto que o micro-organismo utiliza para fermentar, produzir ácido, e é o ácido que desestabiliza a proteína. E essa desestabilização da proteína faz com que ela se junte e forme uma rede proteica. No leite, elas estão lá nadando à vontade, porque o pH é bom para elas. A hora que abaixa o pH, elas perdem estabilidade, aí elas se juntam, elas se aglomeram. A aglomeração que dá consistência é feita pela proteína, é a proteína que aglomera. Agora, por que ela aglomera? É porque o micro-organismo usou a lactose e produziu ácido. Entendi. Tem uma pergunta da Lia Vidigal. Você já falou do que é uma mistura láctea e da vantagem do soro. Ao comprar o leite condensado, é preferível escolher leite condensado ou a mistura láctea? Os dois são igualmente adequados? Acho que está mais ligado ao nosso último programa, né? Mas acho que como você falou sobre... mas a Lia mandou essa pergunta agora, Mirna. Certo. Ok, Lia. Então, vamos lá. Quando eu estou fazendo leite condensado, assim como eu estou fazendo o iogurte, a base é exclusivamente láctea, né? Quando eu vou fazer uma mistura, essa mistura ela vai ser concentrada também. Eu posso ter outros produtos. Então, eu posso pôr soro? Posso, desde que eu remova a água dele também, porque eu tenho que estar concentrando. E aí, o que vai ter? Vai ter o que está no produto menos a água, né? Então, eu estou removendo água. Então, se eu estou removendo água, eu estou concentrando proteína, estou concentrando lactose, estou concentrando gordura, né? Então, esses dois produtos, né, o condensado, o leite condensado ou não, ele tem composição diferente.
No programa que a gente falou de leite condensado, inclusive, a gente mostrou 2 receitas caseiras, que uma era somente o leite mesmo, e outra era uma mistura. No próprio leite condensado caseiro, a pessoa colocava outros ingredientes e fazia uma mistura para que depois fosse fazer essa condensado, né? Para concentrar e colocar o açúcar, etc. Né? Então, assim, depende da tua necessidade, da demanda, mas ele não é nem melhor nem pior, ele é um produto diferente. E eu fiz essa comparação no outro programa, porque na própria receita caseira, você tem de um jeito e de outro. Né? Você tem bolo que vai uma xícara de óleo e tem bolo que não vai uma xícara de óleo, vai uma colher de margarina. Entende? É uma receita, a margarina vem do óleo, mas ele não tem essa diferença, né, industrialmente. É um produto que está justamente buscando o aproveitamento integral da matéria-prima. Né? E esse aproveitamento integral da matéria-prima é aproveitamento de proteína. Quando o soro não era aproveitado, a proteína ia para o rio. Né? E a tecnologia de aproveitamento do soro concentrado, ela é da década de, industrialmente, a patente que promove isso é da década de 60, final de 60. Industrialmente, na década de 70 que a gente começa a utilizar esses processos. Então, depois disso, com essas tecnologias, nós tivemos um avanço muito grande no aproveitamento do produto integral, né? Que é isso assim, é resíduo zero, é isso que a gente tem que buscar, né? É menos lixo, mais sustentável. Então, utilizar o soro, utilizar esse coproduto é importante e não ruim, é fundamental. Na minha visão de engenheira de alimentos, né, e de conhecedora de processamento de alimentos. Obrigada, Mirna. Júlia, Laura, é mais seguro peixe congelado ou peixe em lata? Está sem microfone, Júlia. Está no mudo. Verdade. Desculpa, gente, eu tinha desligado o microfone, esqueci que tinha desligado. É difícil fazer uma comparação assim, Laura, porque, assim, como eu falei, o peixe congelado, tá? Se o processo de congelamento foi um processo bem feito, controlado, né? E mais importante do que tudo, foi um processo em que o peixe, depois de congelado, não foi descongelado para ser congelado de novo, tá? E isso depende, obviamente, de como as indústrias, e não só as indústrias, mas como os estabelecimentos comerciais, supermercados, etc., vão manipular esse peixe. Tá? Isso é fundamental para a segurança do peixe congelado, vamos falar assim. Né? Então, assim, se a gente fala nisso, bom, então a gente poderia dizer, a princípio, não, então o peixe em lata ele é mais seguro porque, vamos lá, o que é o peixe em lata? O peixe em lata é um peixe que passou por um método de conservação de alimentos, que é a aplicação de calor. O peixe em lata, ele foi, já dentro da lata, ele foi aquecido até uma temperatura de 120 e poucos graus, que é uma temperatura que mata todos os micro-organismos. Então, é legal porque aí a gente fala um pouquinho o que é a diferença de aplicar calor e aplicar frio. Aplicar calor mata micro-organismo. Aplicar frio só deixa eles quietinhos lá, dormindo bonitinho, sem fazer nada, né? Então, assim, o peixe congelado, o micro-organismo um dia pode acordar, né? E pode voltar a fazer as coisas. E o peixe enlatado não. O micro-organismo, o peixe enlatado já morreu. Acontece que, agora falando de coisas que não tem a ver com o assunto de hoje, mas já que a pergunta veio, a gente pode comentar um pouquinho. O peixe em lata, primeiro, né? Qual era esse peixe que foi enlatado e submetido a um processo de aplicação de calor? A gente também tem que garantir que esse peixe que chegou até esse momento foi manipulado de uma forma correta, que não estava contaminado. E aí sabe por quê, gente? Porque um peixe, se ele teve micro-organismos, os micro-organismos já podem ter feito coisas nesse peixe, já podem ter feito transformações e produzido componentes que dão sabor ruim, desagradável, e aí no caso até de peixe enlatado tem um micro-organismo que, vou falar um nome científico aqui, Clostridium botulinum, tá? Que é um micro-organismo
que produz uma substância, uma toxina, chamada toxina botulínica, que é perigosíssima, tá? É tóxica, tá? Então, ela é um risco muito sério para a saúde. Então, assim, claro, o peixe enlatado que passou por tratamento térmico, ele não vai ter o micro-organismo Clostridium botulinum, ou se tiver, ele vai estar morto. O problema é que, se ele teve esse micro-organismo, ele pode ter a toxina. Então, assim, e tudo isso é para dizer que é importante, tá? Quando a gente fala de tratamento com aplicação de calor, é que o produto de origem, tá, esteja também bem manipulado. Então, assim, Laura, eu não vou te dar a resposta, tá? Eu prefiro te explicar um pouquinho como é que cada um dos dois produtos chega na prateleira do seu supermercado. E aí você tira suas conclusões. Posso fazer um complemento aí? Claro, Mirna. A gente tem uma máxima, assim, no processamento de alimentos, né? É que você nunca vai fazer um bom produto, né? Você não consegue fazer um produto bom de uma matéria-prima ruim, né? Então, aquilo que o João está falando, toda a história térmica desse peixe até ele chegar, assim, toda a história da matéria-prima, ela é super importante para a qualidade do produto, né? Então, você não vai fazer um bom produto com uma matéria-prima ruim, mas você pode fazer um mau produto com uma matéria-prima boa. É só você errar no processamento, certo? É só você não ter um controle de processamento, né? Então, é muito importante essa confiança no processo, né? Você tá respaldado cientificamente para fazer e para conservar, para vender. Então, às vezes tem algumas questões, né, que aparecem na mídia, assim, que são preocupantes em termos de uma falta de informação dessas questões mais de segurança mesmo, né? De a gente cair numa coisa um pouco lúdica demais, né? E não ficar, não ter o pé na ciência no processamento de alimentos, né? É muito importante que a gente tenha o pé na ciência. A gente ainda vai ter oportunidade de, em algum momento, trazer uma discussão sobre doenças transmitidas por alimentos, né? E como que a indústria de alimentos garante essa segurança, né? Para você evitar esse tipo de situação, né? Obrigada, Mirna. Sei que a gente está com o tempinho estourado, mas chegaram 2 perguntas agora. Vamos aproveitar para responder? Vamos lá. Tiago, boa noite, professor Julian. Oi. E os alimentos feitos de peixe fresco cru, da culinária japonesa, ou ceviche, né, peruana, tem risco de contaminação? Tem, com certeza tem. Ué, Ai, ai, ai. tem, é uma delícia. Eu adoro ceviche, eu adoro sashimi, tá? Eu adoro todas essas coisas, mas assim, para esses casos, mais do que nunca, a gente tem que confiar muito no peixe que a gente está comprando, tá? Então, assim, o ceviche é um peixe que a gente prepara cru, tá? E se a gente, de novo, né, se eu vou fazer um ceviche aqui em Campinas, que é onde eu moro, eu só vou conseguir um peixe que foi congelado, tá? E eu comprei ou ele congelado ou eu comprei descongelado, mas já foi congelado alguma vez. Então, assim, eu tenho que comprar e fazer já, tá? E, obviamente, eu tenho que comprar um lugar que eu confie bastante, porque como a gente falou antes, né? O peixe cozido, tá? A gente faz peixe frito, peixe assado, ensopado, moqueca, seja como for, a gente fez um tratamento, uma aplicação de calor, que é um método de conservação também que a gente fez em casa. No caso do sushi, do ceviche, a gente não fez. A gente confiou 100% no processo de congelamento que veio antes. Então, sim, é mais arriscado, tá? Então, confie muito no peixe que você está comprando quando você for fazer ou comer num restaurante, tudo, algum prato desses. Ô, Júlia, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta a mim, então. Porque eu Ai. adoro ceviche, diferente do sashimi, né? Quando a gente prepara o ceviche, que a gente coloca o limão, dizem, né? E aí é a minha pergunta, dizem que ele cozinha no limão. Sim. Né? Ele fica com uma textura realmente diferente, eu não sei dizer se ele de fato cozinha no limão, não é um processo térmico,
Mas tem uma transformação ali, né? Tem. Pode dizer que quando ele fica ali no limão e ele cozinha no limão, houve uma redução aí desse dano ou não? Seria só aplicação de calor mesmo? Não, assim, é difícil porque, na verdade, quando a gente fala, qual é o papel do limão para fazer o ceviche, né? O limão, o suco do limão, na verdade, ele tem ácido cítrico, né? Ácido cítrico, enfim, é um ácido e o que está acontecendo ali é a ação de um ácido sobre o músculo do peixe, a proteína do peixe, para fazer com que se quebrem ligações das moléculas de proteínas que fazem com que o peixe fique cozido. Quando a gente cozinha o peixe no calor, acontece o mesmo tipo de coisa, mas por um motivo diferente. Quem quebra as moléculas, o músculo é o calor, e aqui quem quebra o músculo é o ácido. Só que isso não está relacionado com o combate ao micro-organismo. Nós estamos falando de uma transformação, uma mudança química no peixe causada por diferentes agentes. Então, assim, não vamos relacionar isso com o combate a micro-organismos. Claro, tudo bem, a gente poderia falar, mas tem micro-organismos que não gostam de meios muito ácidos, né? Um pouquinho o que a Mina fala quando a gente fala em iogurte, quando a gente fala em, sei lá, picles em conserva, esse tipo de coisa. Mas aquilo é uma ação de momento. Sei lá, para a gente fazer um ceviche, tá? Eu faço em casa, é meia hora, tá? Então, assim, não é essa meia hora que resolveu todo o problema do peixe, que poderia já estar contaminado e tudo mais. Então, assim, não o que a gente chama de cozimento é porque existe a transformação química no músculo que faz com que a carne do peixe, do ceviche, ela pareça cozida, ela não está com a mesma consistência do peixe cru. Obrigada, Júlia. Aí tem a última aqui, Beth. O peixe enlatado também pode ser considerado fonte de ômega 3? Sim. Sim, sem dúvida. Tá? O ômega 3, que o ômega 3 são ácidos graxos, tá? Insaturados, tá? Que estão presentes na gordura e estão presentes na gordura de muitos peixes. Tá? Então, muitos peixes são ricos em ômega 3, por isso que faz um dos motivos pelos quais são alimentos muito importantes, nutritivos e saudáveis. E não, o calor, né, o tratamento com aplicação de calor não é um tratamento que vá destruir esses componentes. Então, assim, a princípio não tem um motivo que faça com que não, esses peixes não tenham ômega 3. Sim, eles têm, porque felizmente o calor não é um ator potencial para destruir essas substâncias. Muito bom. Bom, obrigada, Júlia. Obrigada, Mina, pela aula. Tivemos perguntas muito interessantes, né? Queria agradecer também a participação de todos vocês que ficaram com a gente até esse horário, mandando aí as suas dúvidas. Dizer que esse é um programa da parceria da FEA, que é a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E o nosso próximo encontro é no dia 28 de setembro. A gente espera vocês, vamos ter temas interessantes também, e contamos com a presença de todos. Obrigada a todos, uma boa noite e até lá. Boa noite a todos, obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Até lá, gente.